tenha muito mais oportunidades na dança fazendo exatamente isso que eu vou te contar nesse vídeo. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo, na verdade, é uma parte 2, ele é uma continuação, onde eu falo sobre lesões nas Olimpíadas, comento sobre as meninas da ginástica rítmica, e se você não viu esse vídeo, tá aqui em cima. E por que que eu dividi esse tema em duas partes? Porque o que eu vou te contar nesse vídeo é algo que eu aprendi quando eu estava no processo de formação, quando eu estava me preparando para me formar no balé, e é uma coisa que eu achei um absurdo, como leiga que sou, de uma equipe olímpica não poder fazer esse processo, não poder praticar isso que eu vou te ensinar hoje. E digo mais, o fato da equipe de ginástica rítmica, não só do Brasil, mas de qualquer lugar do mundo, não poder praticar o que eu vou te ensinar hoje, estão propensos a não competir em eventos extremamente importantes caso alguém se machuque, caso alguém tenha qualquer imprevisto que você imagine. Porque imprevistos acontecem, tá? Você não deve estar entendendo nada. Então vamos lá, deixa eu te explicar melhor. O que que acontece? Eu não fui atrás de informações mais apuradas para te trazer aqui. Mas olha só, contei no vídeo anterior que por conta de uma lesão na panturrilha, uma das atletas da equipe brasileira acabou sentindo ali antes de entrar na competição e isso acabou afetando, obviamente, os resultados e não fizeram com que o time brasileiro, com que a equipe brasileira continuasse na competição. Então, logo na eliminatória, elas já não conseguiram passar. Só que pensa comigo, se são quantas? 5? Enfim, é um grupo de pessoas. Uma pessoa se machuca. Uma pessoa tem um imprevisto. Eu sei que é uma equipe. Entenda com todo amor do mundo que eu quero te trazer aqui. As outras pessoas também são afetadas. E se essa pessoa que se machucou, se essa pessoa que teve esse imprevisto, se ela pudesse ser substituída, se tivesse uma pessoa reserva, como num jogo de futebol. Eu não sei quantas pessoas tem no jogo de futebol. Eu faltei nessa aula na faculdade. Mas existem várias pessoas em campo. E existem muitos jogadores no banco de reserva, porque se um atleta se machuca, o outro vai lá, que está no banco de reserva, aquece rapidinho e toma o lugar do outro. E ocupa o lugar de uma pessoa que não consegue mais participar. Faz sentido? E aí, por algum motivo, por conta das regras, eu não sei se essa regra é sempre assim, em qualquer tipo de competição da ginástica rítmica, desculpa, artística, ou se é uma coisa pontual das Olimpíadas, mas não pode ter nenhuma atleta substituta. Então, se uma pessoa se machuca, se uma pessoa tem um imprevisto, toda a equipe acaba sofrendo por consequência. E o grupo não consegue dar o seu melhor ou continuar competindo, seja lá o que for. Eu não tô aqui para falar das regras da ginástica artística, mas em como que a gente pode utilizar isso dentro do balé. E como o caminho que eu vou te dar nesse vídeo me ajudou na minha trajetória do balé, que é o seguinte. Já contei aqui algumas vezes que no meu processo de formação, né, na escola que eu fazia aulas, tinha um grupo que era como se fosse o grupo de dança da escola. Então, havia uma audição a partir do quinto ano. Então, vamos lá, naquela época, que agora muita coisa mudou na escola, mas naquela época a escola ia de primeiro ao oitavo ano e a partir do quinto ano você poderia participar das audições que aconteciam uma, duas vezes ao ano para ingressar nesse grupo, que era o corpo de baile da escola. Esse corpo de baile dançava muitas vezes ao longo do ano, era convidado para participar, tinha os espetáculos específicos do corpo de baile, enfim, a gente realmente dançava bastante. Beleza. Então, quando eu estava no sexto ano. Fiz uma audição, passei, ingressei no grupo e fiquei do sexto ao oitavo, que é onde tem a formatura, e você precisa se desligar desse grupo, porque o grupo está associado com a escola, obviamente. E quando eu entrei, já haviam muitas pessoas que já estavam lá há muito tempo. Meninas que estavam, por exemplo, no último ano, que aquele seria o último ano
da escola, o ano de formatura e também o último ano do corpo de baile. E, obviamente, essas meninas dançavam muitos papéis e papéis importantes. Muitas vezes eram elas que faziam as variações de repertório, que, enfim, dançavam, que tinham a maior responsabilidade dentro das coreografias montadas, dos repertórios montados. Só que num dado momento, eu não lembro se isso aconteceu, eu tentei puxar pela memória aqui, eu não consegui. Se isso aconteceu logo no primeiro dia que esse grupo novo, né, essa leva nova entrou, ou se demorou algum tempo para isso acontecer. Mas eu lembro que a diretora da época, ela reuniu o grupo, apresentou, olha, esse é o pessoal novo que tá chegando aqui para ingressar no grupo de baile, papapá, e nos deu, para as novatas, uma orientação que era a seguinte: olha só, existem coreografias já montadas, existem coreografias já sendo ensaiadas. E quem tá chegando agora e não presta atenção nisso. Quem tá chegando agora e não participa de nenhuma coreografia deve escolher alguém que está dançando e aprender o que aquela pessoa está dançando. Ou seja, se está tendo um ensaio, eu, Juliana, devo buscar alguém daquele grupo, daquele corpo de baile, para poder pegar a coreografia que aquela pessoa está dançando. E aí eu lembro dessa dica também, que ela falou: olha, não vai. Como que você vai escolher uma pessoa? O grupo era grande até, né? Várias pessoas ali. Como que você vai escolher? Você vai escolher uma pessoa que tenha mais ou menos a sua altura. Então, eu escolhi ali algumas meninas que tinham mais ou menos a minha altura, o meu perfil, e assim foi. Então, toda vez que tinha o ensaio acontecendo, nas laterais tinham várias meninas, as novatas, assim como eu, tentando aprender a coreografia. Só que assim, não era. A gente não aprendia porque tinha alguém que falava, gente, vamos aprender a coreografia. Começa assim, depois você faz assim, depois você faz assim. Não, você tinha que pegar ali na hora do ensaio. E por que que isso acontecia? Porque é uma característica muito forte nas companhias de dança profissionais. Então já era, de certa forma, um preparo. Quando você ingressa numa companhia que já tem um repertório sendo ensaiado, é exatamente a mesma coisa. Você que se vire para poder pegar a coreografia, ensaiar a coreografia. Só que não é esse ponto que eu quero trazer aqui nesse vídeo. Que isso daria um outro vídeo bem legal, porque eu aprendi muitas coisas fazendo esse tipo de coisa. Mas olha só que interessante. As pessoas que estavam ensaiando e que sabiam a coreografia estavam preparadas para se, em algum momento, alguma pessoa que era ali do elenco principal tivesse algum imprevisto, se machucasse, faltasse em algum ensaio, alguém que estava fora poderia e deveria, na verdade, ingressar para o elenco principal. Ai, Ju, mas é roubar o lugar da amiga? Não é roubar o lugar da amiga, é estar preparada para preencher o grupo caso haja um desfalque. Percebeu? E eu lembro que teve uma vez que aconteceu alguma coisa no grupo. Eu não era do elenco principal. Eu estava lá ensaiando. E aí, nessa coreografia específica que eu tô te falando, tinha. O grupo era dividido em quatro partes. Então, tinha o grupo da direita e o grupo da esquerda. E esse grupo da direita e da esquerda também era dividido. O grupo da frente, que eram das meninas menores, e o grupo de trás, que eram das meninas maiores. E eu lembro que eu tava tentando aprender só o grupo de trás, lado direito e lado esquerdo, que a coreografia era a mesma, mas mudavam-se as pernas. E aí eu lembro que eu ensaiava muito mais de um lado, e por um arranjo, um rearranjo do elenco principal, sobrou uma vaga do lado oposto. E aí eu lembro que aí eu não lembro se era a diretora ou se era a coordenadora ali, alguém que ensaiava a gente, falou: olha, tem uma vaga aqui, tem um buraco aqui. Quem de vocês, o pessoal que estava fora, quem daqui sabe a coreografia do fundo do lado tal? Aí aquele silêncio, eu fui lá. Toda errada. Toda errada. Mas o grosso da coisa eu sabia. Só que eu tava estudando o outro lado, entendeu? Então, tudo que era com a perna direita, eu tinha que fazer com a perna esquerda. E aí, minha cabeça estava entrando em parafuso, mas eu fui lá e fiz. E tive essa oportunidade. E dancei aquele balé muitos e muitos e muitas e muitas vezes. Mas o primeiro momento que eu tive a maior chance de estar num ensaio e poder estar ali no elenco principal foi porque eu estava
atenta do lado, mas ali prestando atenção. O que que elas estão fazendo? Ah, agora o braço é assim, agora o braço é assim, agora o braço é assim. E é esse caminho que eu quero te apresentar. Principalmente se você está num lugar que existem coreografias em conjunto, que, mais uma vez, imprevistos podem acontecer. E o professor, o ensaiador, ele precisa de alguém, não pode ficar com desfalque, não pode ficar com um buraco ali no meio, principalmente uma coreografia em grupo. E se você está pronta, preparada para uma situação como essa, você pode fazer parte desse grupo. Entende o que eu tô falando? Só que a gente vai além. Porque você pode pensar assim, beleza, entrei no elenco principal, me firmei aqui, não preciso aprender mais nada. É aí que a gente se engana. E eu caí nessa história. A partir do momento que eu estava lá no fundo de um lado específico, eu não me preocupei mais em continuar pensando em aprender o outro lado. E pior, aprender o que eu não sabia, que era o grupo da frente. Só que eu não caí sozinha nessa, né? Outras pessoas também caíram nessa falácia. E aí passa-se um tempo, surge uma vaga para frente, um buraco se abriu ali no elenco da frente e não tinha ninguém para substituir. E aí o grupo todo acabou, não vou falar que levando uma carcada, mas assim, levando uma chamada, um puxãozinho de orelha no sentido de, não é porque vocês estão ali no grupo principal, no elenco principal, que vocês não podem continuar aprendendo outros lugares. Porque às vezes, olha só, vocês estão pegando esse raciocínio aqui comigo? Porque vamos supor, se eu soubesse o grupo da frente, eu poderia passar para o grupo da frente porque talvez tivesse uma outra pessoa lá fora que soubesse o meu lugar. E aí a gente faria essa troca. Ah, mas a pessoa de fora que tem que se virar e saber tudo. Nem sempre. Às vezes, o professor, o ensaiador, a pessoa que está administrando ali, faz questão que você mude de lugar. Faz questão que, por algum motivo, você troque de lugar e você vai ter que se virar. Ah, Ju, mas isso aí que você está falando é muito fora da minha realidade, porque isso aí que você está falando é para grupo grande e para quem quer ser profissional. Não, 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 não. Isso que eu tô te ensinando também serve para um grupo amador. E volto a repetir o que eu já trouxe nesse vídeo. Serve para pessoas que dançam em grupo. Ah, mas o que a outra pessoa vai achar porque eu escolhi ela e tô ensaiando o lugar dela, a coreografia dela? Problema nenhum. Ninguém é insubstituível. E pode ser que seja a sua oportunidade também de você ir para um outro lugar, dançar uma outra coreografia, sair talvez de uma coreografia específica e ir para uma outra, que talvez seja mais complexa, não sei, porque tem alguém para te substituir. Olha isso. E vamos além, tem um outro ponto ainda, que é o seguinte, que é você se propor para fazer coisas diferentes, testar a sua memória de uma outra forma, movimentar o seu corpo de uma outra forma, testar movimentos que talvez você nunca fez antes. Também é uma forma de você treinar além da aula, entende? E para a gente poder fechar esse vídeo, o que eu trouxe aqui, esse estar preparada, estar de olho em tudo que acontece, também serve para outros ambientes além do balé. Por exemplo, no trabalho. Então é muito mais sobre estar atento ao que acontece ao seu redor, estar pronto, porque as oportunidades não assim, ó, elas aparecem e da mesma forma que elas aparecem do nada, elas somem. Se você não tiver preparado, já era. Tem um ditado que eu sou péssima de ditado, né? Mas não tem um ditado mais ou menos assim que cavalo alado só se passa uma vez? Sei lá. Eu vou até procurar e vou colocar aqui qual é o ditado certo. Mas é isso, entendeu? E foi através dessa prática, fazendo esse caminho, estudando e aprendendo os lugares, que durante esses anos que eu tive lá na companhia da escola, do sexto ao oitavo, sexto, sétimo, oitavo, durante esses 3 anos que eu fiquei lá, eu passei de a novata que estava aprendendo na lateral para uma das pessoas importantes ali no meio. Não era a solista, mas era um cargo antes da solista. Na verdade, eu até cheguei a ensaiar uma ou duas vezes um dos solos, não cheguei a me apresentar, mas me apresentei como um cargo antes da solista, que naquela coreografia eram os corifeus. Corifeus eram muito importantes, eles puxavam as filas, eles eram os líderes, vamos supor assim, das filas. Olha só, se eu tivesse me acomodado, muito provavelmente eu não teria. Eu teria pegado ali um lugarzinho e teria ficado pro resto da vida. Faz sentido o que eu trouxe aqui? Quero saber de você, porque às vezes eu começo a falar, eu começo a puxar
umas coisas assim, umas memórias, e dou uma devagada, assim, sabe? Mas é isso que eu queria trazer nesse vídeo. Aplique, aplique, aplique e depois me conta. Aplica, depois vem aqui e me conta o que que você achou, como foi a sua experiência, se foi legal, se não foi legal, que eu vou querer saber. Combinado? A gente espero que no próximo vídeo a minha voz esteja melhor, não esteja fanha, né? E a gente se vê no próximo vídeo. Até!